Fala galera, beleza? Boa noite. Para você que teve a conta do Shopee congelada nesses últimos dias, dia 12 agora do 8, teve um monte de loja banida. A gente criou um grupo e hoje eu trouxe aqui um advogado para esclarecer algumas dúvidas nossas, tá? Então a gente vai, tô só aguardando ele entrar na chamada aqui para que a gente possa estar falando um pouco mais. Eu sou o Everton Duran. Para quem não é inscrito no canal, já se inscreva lá, já siga a gente traz assuntos variados. Hoje a gente vai falar um pouco de regras aqui, né, com esse advogado, para que esclarecer algumas dúvidas para a gente, beleza? Então, só estou aguardando ele entrar para que a gente possa estar dando continuidade aqui na nossa apresentação. Beleza? Bom, pessoal, então, ele acabou de entrar aqui. Esse é o Dr. Gabriel, tá? Gabriel Paglioni. Eu vou contar um pouco do caso, que quem já nos acompanha já viu um pouco dos nossos vídeos, bastante interação. Hoje nós estamos com um grupo grande já com esse mesmo problema. Levei meu problema para o Dr. Gabriel e a primeira ligação que eu tive com ele já me deu um monte de tranquilidade, porque até então eu estava me sentindo como se fosse um bandido mesmo naquilo, e aí ele me começou a trazer algumas coisas relacionadas ao direito e eu dei uma tranquilidade, tá? Então, vou fazer uma leve apresentação do Dr. Gabriel, que é advogado há mais de 7 anos, né, de experiência em direito do consumidor e imobiliário. Então, acho interessante eu trazer isso daí. Primeiramente, eu agradeço, doutor, de o senhor ter aceitado participar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui. E vou contar um pouquinho, logo a sua entrada, um pouquinho da história, como se o senhor não ainda estivesse participando dela, só para que quem estiver nos ouvindo entender um pouco do que nós vamos falar aqui hoje, beleza? Então, se você quiser dar uma entrada, falar um pouquinho aí das suas experiências, contar um pouquinho melhor sobre a sua carreira para a gente, eu estou todo ouvido aqui, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Perfeito. Primeiramente, é um prazer ter esse espaço e poder partilhar esse conhecimento com você e principalmente com o pessoal que vem te acompanhando, né? Eu já trabalho aí nessa área, já como o senhor disse, há 7 anos, bastante experiência com direito do consumidor, com direito imobiliário e alguns casos semelhantes ao que a gente tem aqui, né? Então, espero que eu possa colaborar e contribuir para que todos cheguem ao ponto que cada um necessita, que é ter os seus direitos garantidos. Beleza. Bom, então, pessoal, é o seguinte. O convite que eu fiz hoje para o Dr. Gabriel foi que no último dia 12 de agosto, numa segunda-feira, vários lojistas amanheceram com... Lojistas que vendem no Shopee amanheceram com uma notícia não tão boa, tá? Qual foi a notícia? Alguns produtos excluídos e essa exclusão trouxe ao banimento de muitas lojas. Muitas lojas. Foi uma loucura total. Várias lojas com mais de 3 anos de venda. O Shopee, para quem não se recorda, ele veio para o Brasil, porém ele liberou venda para vendedor local brasileiro. Foi em novembro de 2021, se eu não me engano, tá? E aí, depois dessa liberação, todo mundo entrou para fazer venda na plataforma do Shopee. E houve esse banimento. Quero ressaltar aqui para todo mundo que eu trabalho com o Shopee, sou um lojista que a loja foi banida, por esse motivo que eu acabei de contar. Porém, eu venho, fora esse detalhe, o Shopee sempre foi uma empresa séria, sempre tratou nós lojistas que trabalham direito lá dentro do Shopee de forma correta, nunca tivemos nenhum problema com eles. Depois dessa mudança que teve da inteligência artificial deles, acredito, o pessoal começou a falar calibragem, ou estão fazendo algumas alterações. Teve a lei que alterou agora com a lei da blusinha, né, que entrou em vigor recentemente, então eles tiveram que se adequar a alguma coisa. O Shopee, ele trata com muita seriedade a questão de direitos autorais, propriedade intelectual, então ele traz essa questão de marcas, eles têm uma seriedade muito grande que outras plataformas não têm, e o Shopee, eles são ferrenhos nisso. Então o Shopee tem essa preocupação. Porém, pessoal, o que acontece? Eles acabaram trazendo esse empecilho para vários lojistas. E dentro desses empecilhos, no meu caso, nós fomos averiguar e a gente não tinha uma informação clara do Shopee em referência de por que a gente estava sendo banido da plataforma de venda. Eu represento a loja Pesca e Fácil em São José do Rio Preto e vendo artigos de pesca, vara, linha, molinete, todas essas coisas. E outros lojistas também foram banidos, tá? Então, a ideia de ter trazido o doutor para cá hoje foi para tirar algumas dúvidas nossas. Então, a gente já vem
conversando aí, eu acho que há uma semana, né, doutor? Sim, sim. Uma semana, e aí a gente foi levantando alguns pontos. Eu falei, nossa, que legal isso daí. Importante a gente levar essa informação hoje para divulgar no meu canal. Todo mundo sabe aí, eu tenho que já me acompanha no meu canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, porque a gente sempre está trazendo algumas novidades. E esses fatos por conta própria, quis começar a gravar desde o primeiro dia e criei uma saga. E muita gente vem nos acompanhando. E achei interessante trazer essa informação aqui para que possa ajudar mais gente, porque ele esclareceu várias dúvidas minhas. E em cima disso, acredito que vai ser fácil para que outras pessoas também consigam tomar o rumo. Eu vou depois deixar o contato dele aqui, do doutor, já conversamos sobre isso. Vou deixar o contato dele na descrição, vou deixar o contato dele aqui no vídeo, para que caso alguém precise procurar ele para ter alguma orientação relacionada a isso, vai ficar mais fácil para vocês aí do Brasil inteiro, beleza? Então, o caso é esse em relação a banimentos do Shopee. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, doutor, que eu fiz uma colinha, tá? Então, em cima dessa colinha, eu quero tirar algumas dúvidas com o doutor para que fique mais fácil, para que a gente possa seguir mais fácil com isso. Não sei se o doutor veio aqui, olha só que fotinha bonitinha que eu coloquei aqui. Consigo ver sim. O doutor hoje o senhor está vendo só a tela ou está aparecendo nós dois? Para mim aparece nós dois e aparece a tela também. Tá, então tá aparecendo os dois, é isso? Isso, beleza, então, isso. Não, perfeito. Então, doutor, ó, fiz a sua apresentação aqui, depois eu pego o telefone que o doutor queira colocar, eu não coloquei ainda para aquela questão que nós tínhamos conversado. E então aqui o que acontece? Eu fiz a primeira questão aqui, é o seguinte, né? O problema é que as situações, né, como essa, em que o Shopee bloqueia uma loja online alegando violação de propriedade intelectual, sem fornecer detalhes claros, né? Então, quais são os direitos imediatos do lojista em relação a esse fato que eu acabei de relatar? Perfeito. De imediato, a primeira medida que a gente tem que buscar para resguardar os nossos direitos é a via administrativa junto à Shopee. Então, buscar entender a situação, nem sempre eles fornecem essas informações, então a gente tem que buscar via chat ou via suporte ao vendedor, para que eles forneçam essas informações e qual foi a justificativa e entender se foi justo ou se foi injusta isso, né? E, obviamente, documentar tudo isso. Num segundo momento, às vezes a gente fica um pouco receoso, olha, eu tinha um crédito enorme lá na Shopee e tudo mais, a gente vai mais à frente tratar disso, mas por mais que seja um pouquinho demorado, um pouquinho complicado, mas a gente consegue ter a devolução desse crédito. Se for uma venda legítima, a empresa, a gente tem que analisar o caso a caso, né? Mas se for uma venda legítima, de um produto legítimo, tudo certinho, seguindo os padrões, inclusive esse valor a gente consegue a liberação, a devolução, né? Tá bom. O doutor, então, assim, ó, em cima do que o doutor disse, realmente o Shopee ele nos dá essa abertura. Então, no momento que acontece qualquer coisa, você tem, dependendo do horário, você consegue já falar no chat deles. Quando é um caso desse de banimento, o chat ele não te ajuda muito. Eles te dão um protocolo super tranquilo de você acessar, aonde você vai preencher solicitando a ajuda deles para que eles analisem seu caso. Beleza? Então, realmente é exatamente isso que o doutor acabou de nos dizer. E, beleza, eu fiz essa solicitação e o Shopee continuou não trazendo essa informação clara para mim. Ele continuou falando, olha, o motivo aparentemente, acredito eu, não sou do termo jurídico, doutor, é mais fácil para me explicar, aparentemente não significa aparentemente Exato. significa eu acho. E aí, esse aparentemente, ele apareceu várias vezes no chamado, no caso da minha loja com a Shopee. Legalmente, para que eu consiga essa informação do Shopee, eu tentei várias vezes dentro do chat dele falar, olha, eu quero entender o que é o legalmente, o porquê que está acontecendo, o porquê que eu estou sendo banido, porque assim, como eu disse na abertura da nossa conversa aqui, o Shopee é uma empresa séria e ele trata com muito respeito essa questão e com muita mesmo assim seriedade essa questão de propriedade intelectual e marcas. Então a nossa preocupação sempre eu vendo um produto que não é falsificado, eu compro um produto de um fabricante, um importador ou de um distribuidor que me vende esse produto para que eu possa comercializar ele fisicamente ou online. Tá, e se o meu importador, no meu caso, passou alguma informação para o Shopee alegando que eu não possa vender esse produto, eu realmente estarei cometendo um delito perante a Shopee. Então a nossa preocupação foi solicitar isso ao Shopee e não tivemos a resposta. Aí a minha pergunta é a seguinte,
Beleza, eu não consegui essa resposta com eles e eles disseram que isso não tem como ser nos passado. Existe alguma forma de eu solicitar essa informação para o Shopee, aí já de forma judicial? Sim, a gente, essa solicitação parte ali um pressuposto processual, né? Então, por isso que a gente faz essa primeira solicitação junto à empresa, para preencher alguns pressupostos ali, para que a gente possa ir até o judiciário. Então, veja, não sendo resolvida a situação de maneira administrativa, surge ali o direito a buscar isso judicialmente, seja a indenização pelos dias perdidos, seja um valor bloqueado, seja até eventual dano à imagem da empresa perante seus clientes, né? Surge aí a gente fala, um leque de opções e de direitos com talvez essa carência na resposta da Shopee. Como o professor mesmo disse, uma empresa séria, tudo mais, mas às vezes por algum problema de legislação, de um país para outro, ou até de algoritmo mesmo, né? Um volume enorme de vendedores, às vezes o algoritmo pega algum padrão e exemplifica para todo mundo, enfim. E isso traz um problema que, pelo menos no caso do professor, que é o que a gente tem analisado em alguns casos similares, tem sido injusto, né? Então, dessa forma, a gente tem aí o judiciário para garantir esse equilíbrio, essa justiça mesmo, né? Legal. Eu vou seguir minha colinha aqui, doutor, que aí Fica à vontade. fica mais fácil para a gente tá seguindo. Então eu coloquei assim, ó. O Shopee alegou que meu anúncio foi removido com base no código 110, mas esse código não aparece na base de dados da plataforma. Como o lojista pode exigir uma explicação clara e específica da empresa sobre o motivo real do bloqueio, o doutor acabou de falar, acredito eu. Em relação a esse código 110, é uma informação nova que eu acabei tendo. Durante esse processo que nós tivemos referente ao banimento, eu fiz algumas lives, né? E referente a isso. Então eu identifiquei o código 110. Então eu entrei lá na central do Shopee avisando, mostrando que não tinha o código 110. Nessa live nós gravamos o código, mostrando a tela desse código 110. E eu vou tentar mostrar aqui para o doutor uma coisa que isso aqui é bem... apresentar outra coisa aqui. Eu vou pegar aqui para o doutor ver um negócio bem legal. Ó. Então eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo aqui, ó, falando, né, do código. Então no vídeo aqui, o doutor consegue ver meu mouse falando no código 108. Não sei, Sim. Doutor, consegue, né? E aqui, ó, ele já pula para o 112, não tem a base 110. E se o doutor reparar aqui, eu estou usando o navegador do Shopee, então aonde tem o endereço da onde eu estou buscando. Então tá lá, ó, Seller Shopee, né, o artigo 5139, principais motivos de banimento do anúncio. E eu trouxe aqui, no caso, ó, para mostrar essa informação, eu peguei o link e deixei no vínculo do meu sistema para poder buscar essa informação. E no momento que eu clicar, vou mostrar aqui para o doutor, no momento que eu clicar direto para o meu link, ó, olha só o que ele vai me trazer. A página ficou fora do ar. Eu clico no meu link, olha só. Ele não achou mais. Ou seja, eles identificaram que esse erro 110, né, essa página de ajuda nossa, ela não estava sendo de utilidade para nós lojistas. Então, agora, estava desatualizado, provavelmente, né? E eu fui montar hoje as perguntas colinha aqui para fazer para o doutor, e eu falei, deixa eu já pegar essa página que é interessante eu mostrar para o pessoal que do 108 pula para o 112. E pop, não cliquei no link, não abriu. Aí eu fui lá, fiz questão de copiar o link, digitar o link para realmente eu ver, não abriu. Então, acredito eu que algumas informações chegaram até eles, inclusive das minhas lives, que eu sei que chegaram até o pessoal do Shopee, que eu sei que chegou. Em um grupo eles tiveram pessoas entrando no grupo que não fazia parte do problema, e sim parte deles lá para comentar algumas coisas. Até foi por lá que eu acredito que eles pegaram meu vídeo. Também peguei meu vídeo e postei nas redes sociais do Shopee, até porque, como eu disse, eu vejo eles como sendo uma empresa séria. Eu preciso dar esse direito para que eles corrijam o nosso problema, porque o meu problema, desde o começo, o doutor sabe disso, é buscar a solução para o meu caso, porque a nossa loja é uma loja séria e que não iria cometer esse tipo de delito. Tá? Então, essa aqui é uma informação que o doutor ainda não sabia, a página está fora do ar, acredito que eles devam estar atualizando ela. Beleza? Sim. Então, doutor, eu vou partir para a nossa colinha aqui na próxima pergunta, que é o seguinte.
O doutor já fez um breve comentário sobre os valores, porém, Uhum. eu acho interessante eu usar essa pergunta aqui para que fique mais fácil, né? Então, vamos lá. Deixa ele só abrir para a gente aqui. Vamos lá. Tá bom. Após o bloqueio, os lojistas muitas vezes ficam com o dinheiro de suas vendas retido na plataforma. E no meu caso, eu não consegui, eu sei o valor que eu tinha no mesmo dia, porque eu acabei gravando, né, essas telas, porém hoje eu não consigo ver qual movimentação que teve. Por a loja estar banida, todo dia, quando vai haver o repasse, aparece o repasse está bloqueado devido à loja estar banida. Tá? Então, quais os direitos, né, legais do lojista para garantir a liberação desses valores? E assim, há um prazo que a empresa deva cumprir para liberar esses fundos? Sim, o que a gente tem que entender nesse aspecto, entrando um pouco mais para a parte jurídica, para a parte técnica. A gente tem aí a hipossuficiência do vendedor, né? Então, você não tem acesso a esses dados, a não ser que a própria Shopee te forneça, e você não tem acesso a esses valores, você não tem acesso a isso, principalmente nas condições que as empresas estão atualmente congeladas ou banidas, né? Então, essa hipossuficiência técnica e financeira equipara o vendedor a consumidor perante a Shopee. Então, processualmente falando, isso traz para a gente um benefício para equiparar as posições, que dá a inversão do ônus da prova. Então, a gente vai fazer as alegações demonstrando o direito para o juiz, demonstrando o que a gente tem de informação, e o juiz, analisando caso a caso, vai inverter a prova. Então, a Shopee tem que comprovar qual que era o valor que você tinha na data daquele banimento ou daquele congelamento, qual que é o valor que você recebeu na sua conta, né, durante esse cancelamento, esse banimento, e, de acordo com a decisão do juiz, seja uma decisão liminar no início do processo ou em sentença, ele vai estipular um prazo sob pena de multa diária, algumas condições assim que vai ser analisado caso a caso, mas ele vai estipular um prazo e um valor com índice de correção, inclusive, né, dependendo desse tempo, para que a Shopee devolva. Ou que libere a conta para que você levante esse valor, né, mas de alguma forma o vendedor, que nesse caso está como consumidor, vai ser ressarcido por isso. Entendi. Seja liminarmente no início do processo, ou que o juiz seja um pouco mais cauteloso e prefira aguardar a sentença. De certa forma, o dinheiro vai demorar um pouco mais para sair, mas ele vai ter aquela correção por aquele período e tudo mais. Entendi. Que nem no meu caso, o que eu tomei de providência? No momento que eles fizeram esse bloqueio do meu dinheiro, ele até tem um saldo agora, 300 e poucos reais lá, e eu não mexi mais. Eu não vou mexer na plataforma para que não tenha álibi falando que teve algum saque ou alguma coisa parecida. Então, no momento que houve o bloqueio, eu já não tenho a minha última movimentação financeira da nossa empresa foi na sexta-feira. Então, dia 12, 13, foi 15, eu acho, né? Não, 16, eu acho, né? Não, 12, 13, 14, 15, 16, é isso? Foi na sexta-feira, foi a última movimentação da semana. Então, Gabriel, doutor, então a gente agora eu vou voltar para minha colinha aqui, que é a seguinte, o doutor tá me vendo, não vê a cola, é isso? Sim. Beleza. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu compartilhar e depois eu já volto para que a gente não tenha problema com a nossa conexão. A internet deu uma pequena queda agora, mas vamos lá. Ó. A minha próxima questão, né? O processo de apelação e reversão do banimento. Então, como o lojista deve proceder para apelar à decisão de bloqueio ou remoção de produtos? Quais informações ou documentos podem ser necessários para fortalecer essa apelação? Deixa eu só fazer um parênteses antes do doutor me dar essa resposta. Então, nós estamos tratando aqui casos, nesse caso, da nossa empresa que não sabemos o motivo do banimento. Em nenhum momento a gente está trabalhando ainda, eu vou fazer essa pergunta para o doutor, naqueles casos onde a empresa tem alguma coisa de errado. Imaginamos que eu estivesse vendendo um produto lá, uma camiseta ou um copo ou alguma coisa que tivesse marca ou propriedade intelectual. Nesse momento, a gente ainda está tratando do caso 110 ou aqueles casos que não tem uma justificativa palpável para o caso do lojista, beleza? Doutor, quer que eu repita a pergunta? Que eu acabei acrescentando aqui alguma informação, mas agora é a questão de como o lojista deve proceder
para apelar Sim. na decisão de bloqueio ou remoção de produtos. Quais informações ou documentos podem ser necessários para fortalecer essa apelação? Perfeito. O que a gente deve levar em conta no processo que a gente eventualmente vai trabalhar, a primeira coisa, se é na pessoa jurídica, toda a documentação que identifique essa pessoa jurídica, bem como dê legitimidade ao representante dessa pessoa jurídica que vai trabalhar judicialmente. Então, se for pessoa jurídica, uma sociedade, contrato social, se for MEI, o cartãozinho lá da MEI, e a documentação pessoal do sócio, comprovante de endereço. Partindo para a parte processual, toda a informação que você conseguiu buscar, seja da Shopee, ou seja em contas, tudo mais, da identificação da empresa dentro daquele site, seja pelo nome, pelo e-mail ou algum número de identificador, possíveis extratos dentro daquela conta para que a gente tenha parâmetros de danos que a gente está sofrendo nesse período. Principalmente se a gente for buscar o desbloqueio de um valor que está lá perdido nessa conta, o último extrato que você tem daquele valor, então para a gente ter um ponto de partida para demonstrar para o juiz isso. Possíveis notas de compras de mercadoria para que a gente possa mensurar o quanto essa empresa está perdendo. Há um exemplo, há 30 dias parada, essa empresa deixou de lucrar X mil reais. Isso é importante para a gente mensurar os danos materiais. E, claro, uma outra atitude que deve ser tomada, que aí foge do mundo jurídico, né? De certa forma, foge do mundo jurídico, é trazer um amparo para os clientes, né? Que tem essa fidelidade. Inclusive, isso é abordado no processo, né? Se o cliente que tem aquela fidelidade, aquela assiduidade de buscar os seus produtos ali, ele perde essa sua compra, essa sua conta, ele não tem aonde comprar mais, ele acaba migrando para outras lojas, outras plataformas, e isso acaba afetando a sua empresa. Então, isso no processo é abordado, mas uma garantia para você trazer uma posição para os seus clientes é oferecer uma loja em outros portais, né, ou outros meios de compra, sejam presenciais, virtuais, enfim. Legal. Galera, isso aí assim é bem importante. E eu disse que no começo, né, que eu estava um pouco desamparado, por mais experiência que a gente tem, para quem já me conhece, sabe o meu trabalho que eu tenho na cidade, qual é? De ensinar as pessoas como mentor mesmo, por isso que eu uso esse canal como professor Duran, de ensinar as pessoas a vender no Shopee, a vender no Mercado Livre, abrir um site próprio, negócio próprio, uma loja física, vender via WhatsApp, que é um boom do momento, o pessoal fazer o tal do X1, o atendimento pessoal, e eu fiquei um pouco perdido nessa questão, e foi muito, muito importante na conversa que eu tive, primeiro com o Dr. Gabriel, isso eu não disse a ele, que ele já me orientou assim, olha, vamos buscar uma carta do seu importador para falar sobre se ele libera você vender, vamos saber dele, porque se é ele que está pedindo para o Shopee, para que você não venda lá, não tem nada que fazer com o Shopee está certo. Então, foi uma decisão, assim, para mim foi um quick, então, depende do corpo jurídico mesmo, da pessoa jurídica que está vivenciando isso no dia a dia para nos dar essa ideia, porque até então a gente está ali achando que é o Shopee fazendo as coisas erradas e querendo informação, e aí a gente se perde no caminho. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, foi entrar em contato com o meu distribuidor, né? São 2 distribuidores, no caso, relacionados, e ambos me disseram, olha, eu não tenho problema nenhum, não solicitei isso para nada, pelo contrário, não fazia sentido eu vender produtos para você, sabendo que você vende online e compra para venda online e bloquear, não faria sentido. Falei, legal, obrigado. Então, agora, juridicamente, você consegue me dar uma documentação me comprovando isso? Ele, sem problema nenhum. Me passa o modelo de carta que você quer, que a gente vai estar fazendo. Então, eu levantei isso, já peguei o modelo com a Shopee, já passei para os importadores, já passei para o distribuidor, que foi uma outra sacada também do caso aqui do Dr. Gabriel, que foi, não adianta só pedir para a marca, você não compra da marca direta, você compra de um distribuidor que é referente a essa marca. Então, já fiz também a solicitação e ambos já me passaram essas informações. Já levantei também, de acordo com a orientação deles, as últimas notas fiscais para que a gente, de compra da mercadoria do fornecedor, para que a gente comece a montar o processo.
Então, isso vale a experiência do caso do Dr. Gabriel, que me trouxe para que a gente já pudesse dar alguns trâmites. E isso foi interessante, doutor, porque em um dos chamados, eu acabei passando para o pessoal do Shopee a carta e passando para mostrar o modelo, e eu peguei realmente a carta que a empresa, no caso aqui, me passou para que a gente mostrasse para eles se estava direito, se era aquilo mesmo. A única coisa que eles me pediram foi para passar para o inglês, para que pudesse eles mandarem. Até então eu entendi, o escritório no Brasil pega um caso desse, que é um caso mais pesado, acredito eu, e não tem a competência para fazer essa liberação, e deve estar colocando para um outro escritório, por isso eles pediram em inglês. Mas isso veio depois dessa consulta jurídica. Então, eu até agradeço nesse quesito pela experiência que o doutor já deve ter em outros casos e já me passou. O doutor, eu faço a seguinte questionamento para o doutor. A empresa, o fabricante, ele me passou essa informação falando, você pode liberar. No que isso vem a ajudar o processo? Primeira coisa, isso traz a tranquilidade e a segurança de que a empresa, que a gente já sabia, vendia um produto de forma correta, que não havia um impedimento contratual para essa venda. A gente sabe que tem alguns produtos, principalmente eletrônicos, né, que a gente pode comprar para vender em loja física, mas na internet a exclusividade é deles. O que não é, até o momento, o nosso caso, né? Então, veja, a Shopee, por mais que ela ainda não trouxe esse motivo exato, esse motivo claro do banimento, vamos imaginar que ela justificasse que você está vendendo um produto de determinada marca. Ora, eu compro direto com a determinada marca e eu sou um revendedor. Assim como um lojista do shopping é revendedor de uma determinada marca, eu sou um revendedor dessa outra marca, só que no ambiente virtual, e eu tenho essa permissão dela. Isso é disso que nasce a abusividade. A gente está falando aqui nesse caso, lógico, a gente tem que analisar caso a caso, mas isso traz a abusividade, a arbitrariedade da Shopee. Ela tem feito um bloqueio, um cancelamento, um congelamento, sem a efetiva necessidade, sem a justificativa, sem um amparo legal para isso, né? Doutor, eu por experiência, tá, de outras plataformas que a gente vende, Mercado Livre, assim, que são empresas que já são mais consolidadas no Brasil, por experiência desses 3 anos aí, praticamente do Shopee, como eu já disse já lá, falando que é uma empresa séria, isso aí não tem dúvidas disso. Eu tenho a minha questão é que isso aí foi um erro de algoritmo, onde esse algoritmo pegou algum caso e foi fazendo ele, replicando para os demais. Eu não tenho dúvida disso. Isso é uma questão que eu não tenho dúvida disso. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu vou lá na frente para a gente voltar nesse caso para ver o que o doutor teria para me responder. Então tá bom. Dia 12 do 8, nós fomos banidos perto das 11 horas da manhã. No meu caso, foi a hora que eu recebi a tal mensagem do banimento. Hoje, nesse momento, dia 20 de 8 de 2024, às 8h14, faz de conta que eu recebo uma mensagem do Shopee falando, olha, a sua loja está liberada para venda. Nós identificamos aqui e não teve nenhum problema. Isso aqui foi um erro nosso, pedimos desculpa e vida que segue. Isso juridicamente, o que nos dá de amparo para que a gente abra um processo mesmo assim ou não? Ou a gente não tem nenhum amparo para isso? Primeira coisa, a gente tem que analisar a questão financeira. Houve a devolução do valor que estava parado e, principalmente, tinham produtos que estavam correndo até a entrega, né? Então, esses produtos foram entregues e foram pagos adequadamente. Se aquele valor foi pago e foi devolvido, aquela parte se encerrou. Outro pedido seria a devolução da conta. Se houve a devolução da conta, esta parte se encerrou. O que ainda perdura, vamos imaginar no exemplo aí, 8 dias, né, 7 dias e meio, sem a empresa vender e principalmente a empresa perdendo clientes. O que isso quer dizer? O que a gente falou agora há pouco. Aquele cliente que, olha, eu vou pescar final de semana, no seu caso, eu vou pescar final de semana, eu preciso de isca, eu preciso de linha, eu preciso de molinete, eu preciso
de diversos equipamentos que ele precisava comprar nessa semana, acabou conhecendo outros lojistas e, de certa forma, isso afeta a imagem da sua loja. Na hora que ele clica lá e vê esta empresa foi banida ou esta conta foi cancelada, alguma mensagem desse tipo, para o consumidor que está próximo, que te segue nas redes sociais, ele entende o que está acontecendo. O consumidor mais distante, que é a imensa maioria, não entende o que isso está acontecendo. Então, isso traz danos praticamente irreversíveis. E esse aspecto a gente consegue buscar amparo judicial. Qual amparo judicial? 8 dias sem lucros. A gente precisa ser ressarcido, principalmente nessa hipótese de tamanha injustiça, a gente precisa ser ressarcido desses 8 dias. É uma empresa, a atividade principal da empresa, o fim principal é a atividade lucrativa. E o outro aspecto, o aspecto moral da pessoa jurídica, que inclusive já foi chancelado pelo STJ, né? Por conta disso, o cliente que você perdeu, a imagem que foi afetada com os seus clientes, enfim, são imensuráveis os danos, mas ainda assim, de alguma forma, a gente consegue trazer isso para o processo e buscar esse ressarcimento. Isso hoje o doutor colocou uma coisa que assim, eu vou, por mim, falando, acredito que outros lojistas também passam. A nossa empresa hoje, ela é fundada, consolidada em a gente não deixar os ovos dentro de uma mesma cesta. Então a gente tem outras vendas, a gente, igual já disse, vendemos em outras plataformas, temos a nossa loja física na cidade, temos a nossa loja online, a gente faz o atendimento via WhatsApp, a gente tem outras saídas, né, outras formas de venda. Porém, eu identifiquei várias pessoas entrando em contato falando, olha, o que aconteceu? Que a loja de vocês foi banida lá. Igual foi um cliente que veio aqui atender, que a gente fez o atendimento fisicamente, a pergunta dele foi assim, o que vocês fizeram de errado lá para este banir? Ou seja, eles nem imaginam que a gente não fez nada de errado, que a gente está dentro da lei e por um acaso a nossa loja foi banida. Nesse caso, pensando nessas perguntas, desses clientes, eu estou desde a segunda-feira passada cancelando alguns compromissos meus. Eu tenho o meu canal que eu monto cursos, eu não consegui concentrar para que eu pudesse desenvolver meu trabalho com mais facilidade ou no trajeto normal, que é o comum do dia a dia, por causa desse problema, porque o Shopee representa uma parcela do nosso faturamento e esse faturamento nosso, no caso da nossa empresa, ele faz muita falta para o nosso ciclo financeiro. Então ele é um ciclo que é onde eu faço uma compra de um produto para poder fazer uma venda, eu tenho que honrar esse pagamento. E nem sempre, ainda mais no momento que o Brasil passa, em referência à parte de comércio, no momento que a nossa empresa passa, que é da área de pesca, que é sazonal, que no frio venda menos, então isso tem mexido um pouco com o meu ser, com a minha pessoa. Existe algum amparo legal na lei que isso também eu possa solicitar uma retratação via a Shopee? Sim, quando a gente fala desses danos sofridos nesses 8 dias, a gente tem 2 aspectos. O aspecto material, que a gente tem que comprovar com análise no caso a caso. Por exemplo, olha, eu compro um produto por X e eu vendo ele por X e meio. Esse meio é lucro, então a gente vai projetar uma média desse período anterior nesses 8 dias e buscar esse ressarcimento material. No aspecto moral, a gente já considera, a primeira coisa, a imagem da empresa com esses clientes, e aí a gente entrando num ponto mais pessoal, tem o cliente que é próximo da gente, que vai chegar, ele vai questionar e vai te dar a oportunidade de se justificar, como tem o cliente mais distante, que nem por isso quer dizer que ele gastava menos, ele às vezes comprava o mesmo tanto que os demais, ou até mais. Só que por estar distante e só te acompanhar naquela plataforma, se você for banido, para ele, na cabeça dele, houve realmente um problema e ali ele não vai comprar mais. Isso te traz problemas futuros. Então, isso é levado em consideração, a gente, lógico, tem que apresentar essa situação para o juiz, isso é apresentado, mas o juiz leva em consideração na fixação dos danos morais, para compensar todo esse transtorno, todo esse problema que essa situação
trouxe para a pessoa jurídica ou para a pessoa física. Doutor, e dando sequência nisso, eu estou fugindo um pouco da minha cola aqui, porque o doutor acabou citando um negócio que acabou me atentando aqui. Tá bom, beleza, a gente foi liberado, foi a hipótese, né? Imaginamos que o Shopee identificou isso, foi liberado, nós entramos com um processo e o Shopee fala, tá bom, então vou ter represália, sua conta não vai vender mais. Isso, acredito eu, que a grande maioria dos lojistas do Shopee são pequenos ou médios empreendedores. Talvez o pessoal, só de ter liberado a plataforma, não busque um amparo jurídico com medo dessa represária. Existe alguma forma do lojista se resguardar dessa questão de falar, olha, eu não sei, nessa parte eu não sei te falar se o Shopee tem alguma questão dentro do padrão deles, que se alguém entrar judicialmente contra eles, se eles banem a empresa, eu não sei te falar, sabe, se eles vão cancelar, se eles vão deixar, mas juridicamente a gente conseguiria falar para o Shopee, falar, olha, eu só estou tentando um reparo de um erro que vocês cometeram para mim, eu não estou com outro problema com vocês, eu só quero esse reparo. E como que isso trata juridicamente hoje? Juridicamente, vamos imaginar que é uma conta banida e a gente vai pedir a devolução dela. A gente pede a devolução e a manutenção dessa conta. O mesmo acontece, suponhamos que a gente ingresse com uma ação, nessa hipótese que a empresa já voltou, a gente ingressa com uma ação e a Shopee, posteriormente a essa ação, comece a derrubar os resultados dessa empresa. A gente sabe que uma empresa uma conta que cai e volta, dentro desses danos que a gente tem que mensurar, a gente tem que mensurar via algoritmo que há uma queda no engajamento, não sei se esse seria o termo correto. Então, a gente vai imaginar que essa empresa vai começar alguns degraus abaixo, até que ela retorne ao patamar que ela está. Caso ela faça isso intencionalmente, também surge aí a pretensão, o direito de buscar essa reparação. Lógico, isso é um pouco mais difícil da gente comprovar, existe como comprovar e tudo mais, mas vamos imaginar que a Shopee, ou por exemplo, eu ganhei a ação, a Shopee derrubou minha conta. Surge aí uma nova ação, que aí sim, olha, principalmente com mais evidências ainda, porque ela perdeu uma ação que ela não poderia ter derrubado a conta e agora ela derrubou propositalmente. Então, tudo isso tem amparo legal. Isso seja pela manutenção da conta, né, quanto pela garantia dos resultados. Não adianta colocar teu anúncio por último, que isso vai ser identificado, né? Lógico, seguindo os padrões ali, mas por birra, vamos falar assim, eles colocarem seu anúncio lá para baixo, a gente consegue identificar isso e levar ao judiciário, caso necessário. Legal, doutor. Então, vou voltar para a nossa colinha, que como eu sei que o tempo do doutor ele é um pouco escasso, a gente agradece, assim, agradece muito do doutor estar aqui mais uma vez, mas eu vou retomar aqui a nossa colinha aqui, que eu acabei elaborando para não ficar muito longo também, tá? E aí a gente vai dando sequência. Então, eu vou colocar aqui. Doutor, me ajuda a ver a minha planilha. Tá carregando aí, já apareceu. Apareceu? Sim. Tá, algumas coisas aqui o doutor, no caso, já até respondeu, tá? Então, é que eu coloquei a questão da responsabilidade da plataforma, né? Quando uma plataforma, como o Shopee, bloqueia uma conta sem a justificativa adequada, há uma possibilidade da empresa em relação ao lojista e que tipos de reparações podem ser exigidas, danos morais ou financeiros. O doutor já falou isso. Aí a próxima pergunta seria, em relação de legislação de proteção do consumidor, quais são os direitos do lojista como consumidor de serviço de uma plataforma de vendas online? E a legislação brasileira oferece alguma proteção específica nesse tipo de situação? O doutor tem algum conhecimento referente a essa legislação? Porque ela é uma legislação nova, né? Então, ela todo dia tramita lá no Senado, tramita lá que tem algumas alterações, algumas mudanças. O doutor tem algum amparo jurídico para essa questão? Professor, o que a gente tem mais de concreto e que a jurisprudência aceita é a equiparação com o direito do consumidor. Então, vamos falar, o vendedor consumidor de uma plataforma de vendas, e aí ele traz todas as proteções que o consumidor teria, pela hipossuficiência técnica, científica, financeira. Então, inversão do ônus de prova, proteção de informações, principalmente a proteção pela fragilidade dessa empresa. Enfim, basicamente ela traz as proteções que o consumidor tem, ela traz para o
agora consumidor-vendedor. Tá, eu lojista, então, voltando àquela hipótese do fui liberado pelo Shopee e no meio do e ainda não abri o meu processo. Uma recomendação jurídica do doutor hoje seria que dê continuidade com esse processo ou é uma análise a ser feito mais para a empresa e não tão judicialmente falando? Ó, o ideal é sempre a gente analisar caso a caso a extensão dos danos, né? Principalmente pela questão de custos e riscos do judiciário. A gente sabe que na lei há a fundamentação para isso, mas a gente sempre está sujeito à decisão de um juiz ou do tribunal. Então, o primeiro passo seria a gente analisar a situação do caso concreto, buscar na jurisprudência ou na lei um amparo para isso, principalmente na jurisprudência, né, para que a gente entenda o sentimento, a visão do juiz sobre aquele caso específico. Não, legal. Deixa minha próxima colinha aqui, ó. Então, em questão assim, ó, precedentes, eu vou compartilhar com você aqui. Uhum. Vou compartilhar com o doutor aqui rapidinho, ó. Isso aqui, pessoal, a gente decidiu fazer de última hora, tá? Assim, o doutor muito ocupado, a gente acabou montando, eu acabei montando umas perguntas e não tivemos nem muito tempo de nos preparar para trazer essas informações para vocês, até porque está muito em cima, né? Dia 12 foi o dia do banimento e nós já estamos no dia 20. Então, no caso aqui de medidas preventivas, eu acho que o doutor já tinha comentado alguma coisa, que seria assim, ó, como o lojista pode se proteger para evitar... Ah, não, esse caso é legal. Essa pergunta é legal. Até eu vou esperar a resposta do doutor e eu vou ajudar o doutor com essas aqui. Como os lojistas podem se proteger para evitar futuros bloqueios injustificados? Quais boas práticas podem ser adotadas em termos de documentação, registro de produtos e termos de uso da plataforma? Na experiência jurídica que o doutor tem, o que o doutor recomenda para a gente que é lojista, tá? Fazer para que quando a gente ingresse e vender em uma plataforma que seja ela qualquer, não vamos usar o caso do Shopee só, outras plataformas. Primeira coisa, a gente tem que entender quais são as políticas da empresa, né? O que ela permite ou não permite, até onde vai essas permissões, principalmente se a gente estiver tratando de uma empresa internacional. Ela vai trazer alguns princípios da legislação de um país, de outro, então é importante a gente entender isso, talvez até com um especialista, como é o caso do professor. No outro aspecto, a gente tem que pensar no nosso produto e na nossa empresa, adequar ela ao máximo possível, pelo menos para a legislação brasileira, que é onde o nosso mercado, vamos imaginar que essa empresa vai vender só para o Brasil, adequar ela à legislação brasileira, seja com aquisição de produtos, quais produtos, e principalmente se você pode vender esse produto desta determinada marca no ambiente virtual, se não tem um impedimento, como a gente vê nos alguns eletrônicos, né, de determinada marca, por exemplo. Então, um exemplo é a carta de permissão de venda online, ou um documento de permissão de venda online, comprar em distribuidoras credenciadas e que principalmente forneçam esse respaldo ao revendedor, ao lojista, né? Legal. Então, em cima disso, pessoal, ele praticamente a minha recomendação com vocês, para quem está ingressando em qualquer plataforma, eu sempre falo assim, entenda a regra do jogo. Cada plataforma tem uma regra interna delas. Então, cada plataforma segue a legislação local e segue as regras internas da empresa. Pode ser que alguma coisa esteja liberado na legislação, porém aquela empresa deixa claro que não aceita aquilo. Então, a minha recomendação é, você vai vender em qual plataforma que seja, primeiro, aprenda as regras dela. Entra no manual, todas elas têm manual para que você possa ver o que é permitido, o que não é permitido, como que você salva o nome do produto, que tipo de letra que você usa, qual tipo de imagem, porque isso tudo influencia no seu bom desempenho nessa plataforma. Tem plataforma que pede que o seu fundo seja um fundo branco, imaginamos igual a nossa apresentação, seja um fundo igual ao tal do Dr. Gabriel, e o outro permite que seja um fundo igual ao tal meu. Um tá branco e o outro tem desenhos atrás. Então tem plataformas que permitem. Então a regra é da plataforma. Eu sempre oriento os meus clientes, quando a gente vai subir
uma loja online ou uma venda dentro de qualquer plataforma que seja de qualquer marketplace, e alguns ficam bravos comigo porque eu falo, olha, antes de começar, nós vamos fazer uma liçãozinha de casa. Então eu elaboro alguns questionamentos e falo, olha, leia esse material aqui que a gente vai trocar uma ideia e responda essas perguntas. Eu preciso dela para a gente começar, para que as pessoas comecem a entender sobre o caso. Hoje mesmo foi um caso que aconteceu comigo, com uma cliente que eu estou, ironicamente, subindo o Shopee para ela, ajudando ela a subir, e eu passei lá rapidinho, que eu falei, olha, cuidado, não sobe os seus produtos, que eu queria dar uma analisada antes, porque ela já pegou, ela já está na fase de colocar produto na plataforma, doutor. E eu cheguei, eu liguei para ela e falei, não suba mais, que eu preciso ver como é que estão os seus produtos. Eu acabei não avaliando quais produtos que você vai estar subindo. Então deixa eu fazer uma análise. E aí, ainda bem que eu fui lá, que ela estava subindo um conjunto de roupa com um personagem na camiseta, e eu falei, olha, esse personagem aqui eu não conheço, mas é da onde? Aí ela falou, é do filme X. Eu falei, não, então já tira, nem coloca, porque isso aqui a Shopee não permite, como nenhuma outra permite, porque isso entra na questão do direito de imagem, propriedade intelectual, porque o lojista pode ter um problema, às vezes até aquela plataforma não vai banir aquele anúncio, porém ela vai acarretar um outro problema, que o dono, o detentor daquela imagem pode entrar com um processo, e se a gente hoje procurar na internet, próprio YouTube, no Facebook, no Insta, vai ver que tem muitas empresas que tem agências no Brasil, né? Muitas marcas que têm agências no Brasil para ver isso. Fala, olha, está sendo usado de time, isso é muito sério. Eu já vi time aí cobrar 400 mil porque a pessoa estava estampando a marca no chinelo. Então, esse é um cuidado que eu coloco sempre para quem eu atendo, sempre eu deixo claro, aprenda sobre a plataforma, entenda as regras da plataforma. Beleza? Doutor, nós estamos acabando, eu acho que nós temos mais alguma colocação sobre isso? Até esse ponto que o senhor levantou sobre a marca, né, a propriedade de algumas marcas, inclusive hoje passou pelo escritório um cliente com um problema similar. Ele personaliza alguns produtos e nessa personalização, de acordo com o que o cliente pede, obviamente, ele insere personagens, marcas e tudo mais. Uma dessas marcas internacional mundialmente conhecida tem representação no Brasil e ele foi notificado. Veja, o Shopee não identificou, a Shopee ou qualquer outra plataforma que ele venda não identificou isso. Só que a marca identificou e isso trouxe para ele já havia há alguns dias chegado de outro produto e agora uma outra marca também notificou ele. Produtos que ele teria uma margem de lucro mínima e ele está sendo extrajudicialmente ainda. Então, a gente está tentando negociar para ele, melhorar essas condições, mas para a gente ter ideia de um produto que ele teria margem ali não chegaria a R$100 de lucro, e ele está sendo, não chegou a quase vender, uma empresa pequena, está sendo ali executado em quase R$6 mil. Então, a gente está bem, assim, lógico, não é 400, 150, 50 mil reais, mas para uma empresa pequena que está começando com R$6 mil, é um impacto significativo, né? Isso, é significativo para qualquer empresa hoje. Então, a gente, esse conselho que eu sempre eu gosto de dar, e foi bom aparecer, eu quis colocar essa questão justamente para isso, porque como tem muita gente fazendo as coisas certas, que é o motivo desse vídeo, para orientar quem teve a loja banida indevidamente, tem muita gente que às vezes acha que vai passar e vai ser de boa e vai ser beneficiado financeiramente, e não é o caso, e principalmente no mundo de agora, né? Onde tudo está por inteligência artificial, onde tudo está fazendo análise. Não sei, hoje um fato que é relevante, principalmente num caso de camiseta, doutor, é que se você não escrever no anúncio o nome do personagem, porém tiver o personagem estampado, o algoritmo pega. Ele já sabe. Então tem palavras evangélicas, palavras de fé, alguma coisa que não pode mais em alguma plataforma estar colocando. Então a gente, estando ciente dessas regras, a gente vai fazer um cenário de comércio bem legal. Eu sou ferrenho nessa questão de um comércio livre, porém eu sempre bato na tecla do seguinte, a regra ela tem que ser igual para todas. E quando a gente cai para a plataforma,
Existem alguns percalços que vão fazendo que lojistas com menor expressão, eles passam a utilizar de algumas gambiarras, né? Vamos usar esse termo, para poder achar que vai vender mais. Então ele vai tentar burlar, vai colocar a imagem ali dobrada, não deixa aquilo ali nítido, e depois no campo de pergunta só responde sim ou não, se a pessoa pergunta se é de personagem tal ou não. Porém, o algoritmo hoje vai pegar, não tem como sair. Hoje não tem como. E qualquer coisa que você fizer postagem está sendo analisado ali, tanto pelo algoritmo daquela plataforma em si, quanto outros algoritmos, outras fontes, mídias sociais, né? Igual Facebook, Instagram, TikTok. Eu tenho um caso que é interessante com a Shein, que nós vendemos linhas de pesca que ela tem duas qualidades: multifilamento e monofilamento. Então ela tem essas duas particularidades. Então a gente chama, na hora da compra, é uma linha multi ou é uma linha mono? E essa palavra mono na Shein não é aceita. Então na hora da gente subir um anúncio, nós tínhamos colocado linha mono e o restante da descrição. Ela barrou e pediu para que a gente corrigisse aquela descrição, aquele termo. Então imagina, o anúncio ela não deixou nem subir essa informação, porque tinha uma palavra que dentro do algoritmo dela não poderia. E isso hoje não é só mais as palavras, imagens. Então um próprio design de um produto que seja uma cópia ou similar a alguma outra coisa que não tenha liberação para venda, o algoritmo está pegando. Doutor, passamos um pouquinho do horário, mas eu tenho aqui o meu último questionamento, que seria, no caso que a gente já até começou, né? Que conselho... O doutor está vendo a tela ou não? Por enquanto ainda não. Tá, então deixa eu voltar aqui. Tá, eu não tinha compartilhado ela aqui, ó. Então a questão aqui agora sim? Sim. Aconselhamento final, né? Que conselho você daria aos lojistas que estão passando por bloqueios injustificados em plataformas de e-commerce? Quais são os primeiros passos que eles devem tomar para enfrentar esse tipo de situação? E eu complemento aqui, doutor, caso esse cliente, né, ou esse lojista esteja passando por um problema desse, como ele faz para procurar o senhor? O senhor pode, caso queira, o senhor pode falar aqui e depois eu vou deixar também no nosso vídeo e na nossa descrição, caso o senhor permita, para que algum cliente esteja passando por uma dificuldade dessa e queira uma ajuda do doutor. Perfeito. Bom, as primeiras atitudes que o vendedor tem que tomar, o lojista tem que tomar, é buscar o suporte junto ao Shopee, primeiro de tudo para entender qual foi o problema, né? Se houve um problema de marca realmente, se foi uma injustiça, o que aconteceu e, principalmente, documentar isso, conforme a gente falou anteriormente, extratos, prints, conversas, tudo mais, para que a gente, caso necessário, preencha os requisitos para uma eventual ação judicial. Num segundo momento, procurar entender, principalmente dentro da empresa, se não foi algum erro efetivamente da empresa, tá? Partindo do pressuposto que houve uma injustiça mesmo um erro de algoritmo, alguma coisa nesse sentido, e a gente precisa ingressar judicialmente, o ideal é buscar aí um profissional com experiência na área, e também me coloco à disposição, tenho os meus canais aí, tanto Instagram quanto via WhatsApp, LinkedIn, eu vou passar para o professor, aí o senhor fica à vontade, pode colocar aqui. Vamos fazer ao vivo aqui, ó. Então vamos lá, ó. Eu fiquei aqui para colocar. Qual que é o Instagram do doutor? @G Paglione, conforme é meu sobrenome, ADV, de advogado. Assim? Isso, deixa eu só confirmar, o Júnior, o professor, só um segundo. Sem problema, pode confirmar para a gente já deixar isso aqui. Ali, antes do ADV tem um underline. Ah, beleza. Aqui tem um underline. Isso. Beleza. Caso precise de um WhatsApp, doutor, sim, quer deixar? Também tem o contato direto comigo, que é 017 tá. 99 77 88187. Ok.
Então seria isso. Aí, pessoal, eu vou deixar aqui esse contato do doutor, tá? Fica para quem precisar da ajuda dele. Eu quis pedir essa autorização para ele para que a gente pudesse dar respaldo para quem mais precisasse, no caso de uma ajuda jurídica, igual a nossa empresa está precisando. Bom, doutor Gabriel, primeiramente, né, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo de estar aqui. Eu sei o quanto de caso que o doutor está hoje atento, eu sei dos seus compromissos de hoje. Nós passamos um pouquinho do horário, mas acabou fluindo. Obrigado por compartilhar com a gente essa experiência do doutor e esses conselhos com a gente. Espero que todos que estão passando por isso, que seja de forma injustificável, que a gente consiga resolver esses problemas. Isso eu espero mesmo, porque muita gente depende do Shopee. Recentemente o próprio Shopee colocou que a maioria dos 30% dos lojistas que eles entrevistaram disse que dependia da renda diretamente da venda do Shopee, ou seja, tem muita gente vivendo no caso do Shopee, e como é uma empresa séria, eu sei que eles estão correndo para resolver essa situação das injustiças o mais rápido possível. Disso eu não tenho dúvida, tá? Isso é um pensamento da minha experiência, do meu ser, por conhecer a seriedade que é a empresa Shopee. Não tão menos a gente esclareceu algumas questões para que, caso mesmo assim as empresas se sintam injustiçadas e elas queiram resolver isso aí juridicamente, a gente tem um pouco de experiência que o doutor trouxe aqui. Então, muito obrigado e espero que a gente tenha trazido um pouco de informação para quem está nos vendo agora. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Fico honrado por ter esse espaço para que a gente possa trazer a informação tanto para os seus clientes quanto para os seus alunos, e me coloco à disposição também para qualquer dúvida. Podem me chamar tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, mesmo fora do horário comercial. Assim que possível eu vou trazer uma resposta para vocês. Ligação, fiquem à vontade, estou à disposição. Beleza. Gente, então foi isso aí, o doutor Gabriel, que trouxe essas informações para a gente. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui e espero que tenha sanado a dúvida de vocês. Para quem já é inscrito no canal, deixa sua curtida, compartilha esse link para que mais pessoas que tenham esse problema consigam resolver. E, doutor, um abraço e até a próxima. Tudo de bom, muito obrigado, até mais.